Bom dia! Tudo bem? Eu tava um pouco sumida, né, esses dias e não teve como eu gravar a devocional. Mas hoje estou aqui, né, e vamos começar mais um devocional. Espero que você esteja bem. Se você ainda não tomou café, bora tomar o nosso café. Coloca o seu café aí, pega um pãozinho e vamos começar o nosso devocional, né? Hoje eu resolvi ler no livro de Mateus 25, 2, que fala sobre a parábola das 10 virgens, né? Que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram nércias e 5 prudentes. E o que significa nércias? Nércia significa imprudentes, né? Insensata. Significa que 5 delas levaram o óleo nas suas lâmpadas, mas só isso. Já as prudentes não. Elas, além de levar as lâmpadas, elas levaram óleo extra para que, se faltasse, já tinha ali, né? E a Bíblia conta que o noivo ele chegou de surpresa, né? E 5 estavam preparadas e outras 5 não estavam preparadas, né? E como elas foram pegas de surpresa, umas foram com ele para a festa, para o noivo, já as outras saíram loucas para comprar mais óleo, mas quando elas voltaram, a porta já estava fechada. E o que significa tudo isso? Um noivo, para quem não sabe, um noivo, aqui na parábola está falando que o noivo ele é Jesus. E as virgens são as pessoas, somos nós esperando por ele, por Jesus. Porque a gente sabe que Jesus ele foi para o céu, mas ele disse que ele iria preparar lugar para nós. Então ele disse que ele voltaria, mas ele não disse o dia nem a hora. Mas uma coisa ele disse, que ele voltaria para nos buscar. E o óleo, né? O óleo ele representa o quê? A obediência, a fé, a vigilância, a oração. E o que essa parábola ela está querendo nos dizer? Ela está querendo nos dizer para a gente vigiar, né? Porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus ele voltará. Porque muitas pessoas falam, né, que eu escuto isso há tanto tempo, desde quando eu era criança, a minha avó já falava sobre isso, os pais dos meus avós já falavam isso. Mas hoje nós vemos hoje que no dia de hoje as coisas que estão acontecendo antes acontecia, né? Acontecia. Mas nós vemos que hoje, nesses últimos anos de 2024 e 2025, vem se intensificando as coisas que a Bíblia nos conta que iria acontecer nos últimos dias, né? Guerra, são muitas guerras, rumores de guerra, muita violência, a violência aumentando, pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão. Então, nós vemos que hoje está muito mais pior do que antes. Então, nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que nós estamos mais perto da volta de Jesus do que os avós dos nossos pais no passado. Nós sabemos que nós já estamos muito próximo. E eu acredito, eu sei que muita gente
pensa diferente, mas eu acredito que nós já estamos vivendo, eu acredito que nós estávamos no princípio das dores, né? Passamos pelas dores de parto. E eu acredito que nós estamos iniciando a grande tribulação. Mas eu não tô falando isso não para você ficar com medo, não. Não ficar com medo, porque Jesus ele disse que estas coisas teriam que acontecer, né? Tudo isso tem que acontecer para que se cumpra a palavra de Deus. Então, nós temos que o quê? Nós temos que orar e vigiar. Temos que orar e vigiar, nos preparar, porque Jesus disse que a grande tribulação seria, né, tempos muito difíceis. Então, né, nós vemos que as guerras em outros lugares, né, em outros países, mas no Brasil, o nosso país ele também está em guerra. Muita gente pode não ver, mas eu vejo que o nosso país ele está em guerra também. Existem muitas guerras espirituais que muita gente não percebe, né? Mas nós estamos em guerra, o mundo todo está em guerra, né? Então nós vemos que Jesus ele avisou que isso ia acontecer, né? E o mundo está em guerra e a igreja também ela está em guerra, uma guerra silenciosa, uma guerra também que está acontecendo dentro de nós. Uma guerra que tenta roubar a nossa fome, o nosso foco, a nossa fé. Uma guerra que tenta anestesiar o nosso espírito. Você também tem sentido isso? E a Bíblia fala que as 10 virgens, de 10, só 5 estavam com azeite extra, né? No caso de faltar. Então Jesus ele quer nos dizer que é tempo de voltar a ter intimidade com Deus. É tempo de acender a lâmpada. É tempo de derramar o coração e se lembrar que não dá mais para viver sem o azeite. Não dá para negociar, né? Com a distração, porque o mundo, as redes sociais, ela tem nos distraído e a gente não tá percebendo. Ela tem nos distraído, então que nós não venhamos nos distrair com tudo isso, que nós venhamos guardar o azeite, né? Para que não nos falte quando Jesus chegar. Porque não dá para comprar o azeite quando Jesus chegar. A gente já tem que estar com o azeite preparado quando ele voltar, né? E o azeite é intimidade, né, com Deus. Então Deus ele está nos chamando para o secreto. Deus ele está nos chamando para ter intimidade com Ele, para nos prepararmos, orar e vigiar, para que nós não sejamos pegos de surpresa quando Ele voltar, porque Jesus está voltando. E nós temos que estar nos preparando. Então Jesus ele quer que nós nos preparamos, que nós voltemos. Então, né? Jesus ele quer que nós voltemos para o secreto, que nós oremos e vigiemos, porque o tempo está se findando. Jesus está voltando. Nós vemos os sinais, nós estamos vendo os sinais, eu estou vendo os sinais. Jesus está voltando. Então, para que nós não sejamos pegos de surpresa, que nós nos preparemos para quando aquele grande dia chegar, nós estejamos com os nossos azeites nas nossas lâmpadas preparadas. Então, que essa foi a palavra do devocional de hoje. Que Deus abençoe seu dia, que seja um dia abençoado e que você possa buscar a face de Deus, que você não se distraia, que você
você busque o secreto, que você seja cheio do Espírito Santo, que Deus te encha, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém.